Olá! Estamos iniciando mais um curso no canal, O Fruto do Espírito. E, para começar, vamos à visão geral do curso. Serão 20 aulas. As duas primeiras são introdutórias. A primeira introdução falará principalmente sobre o tema A Boa Vida, como é entendido pelos filósofos e estudiosos do comportamento ético. A intenção é introduzir a noção de virtude. O que é virtude e por que é importante saber sobre isso são questões que dirigirão esta introdução, bem como o restante do curso. Além disso, noções de personalidade psicológica e caráter serão sugeridas por estarem ligadas ao programa do curso. Sim, o assunto é fascinante, mas não vamos nos aprofundar nos vários argumentos sobre ética descritiva, metaética, ética normativa, ética deontológica e moral, porque se fizéssemos isso, nos afastaríamos demais do tema principal. Mas faremos um diálogo com esses conceitos sempre que necessário. A segunda introdução, que ocorrerá na segunda aula, nos colocará de frente com o texto bíblico, ou seja, o livro que nos apresenta diretamente a doutrina do fruto do Espírito. Trata-se da carta de Paulo aos Gálatas. Mas por que uma introdução à carta em vez de irmos sem rodeios para a passagem? O motivo é simples. Paulo não falou sobre o fruto do Espírito sem motivo. A carta aos Gálatas tem razão de ser, uma causa, e o ponto onde ele fala sobre o fruto do Espírito faz parte de um importante argumento feito pelo apóstolo. Por isso, para entendermos como e por que ele chegou ali, precisamos conhecer o contexto, o entorno da passagem principal para os nossos interesses, que é Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. As demais aulas abordarão cada elemento do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Serão 2 aulas para cada um. 2 para amor, 2 para alegria, 2 para paz e assim por diante. Bom, espero de verdade que você seja abençoado, abençoada pelos valiosos e vivos ensinos desta porção da Palavra de Deus que tanto tem recompensado inúmeras pessoas pelo entendimento e condução de suas vidas no fruto do Espírito. Vamos à aula. Nesta primeira introdução, veremos o que é uma boa vida. Pode parecer estranho ou fora de lugar aos que não conhecem esse tema, mas falar sobre como deveria ser uma vida bem vivida, uma vida de verdade ou uma boa vida é algo que se discute há milhares de anos. Boa vida pode ser entendida também como felicidade, aliás, é o termo mais usado hoje em dia. E para que esta introdução não fique muito carregada de informações, não vamos falar de felicidade neste encontro, mas no decorrer do curso. O assunto da boa vida, que era uma discussão comum entre as pessoas, passou a ser considerado mais tecnicamente já na antiguidade pela filosofia moral, que é uma das subdivisões da filosofia e cuja finalidade é investigar a moral ou a moralidade. Sim, é hora de conhecermos algumas definições. Vamos a elas. Moral geralmente tem sido entendida como sinônimo de ética por muitos estudiosos. Mas isso pode ser um problema, porque elimina as fronteiras entre estes dois conceitos. O termo moral vem do latim mores, e ética tem sua origem na palavra grega ethos. Vamos fazer a seguinte distinção neste curso. Moral tem a ver com costumes, regras, princípios e práticas de pessoas e culturas. É a moral que vai dizer o que é certo e errado, o que é tolerável e aceitável ou não, o que é bom e o que é mal. Ligado a isso, a ética busca não só incentivar, mas também mostrar como colocar em prática os princípios reconhecidos e aprovados pela moral. Por exemplo, pertence à moral o princípio da honestidade. Em consequência, a ética mostra como
colocar este princípio em prática, dizendo que não é certo alguém ter agenda dupla nos relacionamentos e que ser autêntico é o que se espera de quem é uma pessoa honesta. Em resumo, a moral diz o que ser. A ética mostra como ser. Mas por que entramos neste assunto? Porque desde a antiguidade é entendido que a boa vida é aquela que é vivida de modo moral, ou seja, segundo princípios que deveriam ser inquestionáveis, gerando daí relacionamentos pessoais e sociais benéficos para todos. Esses princípios são chamados de virtudes. Mas o que é uma virtude? Vamos seguir aqui o entendimento de Tomás de Aquino, o grande pensador da Idade Média. Segundo Aquino, uma virtude é um bom hábito. Mas que definição estranha! O que significa isso? Seguinte, hábito em latim é habitus e traduz a ideia de habitar. Então, quando se fala de hábito, o que se tem em mente não é um costume simplesmente, mas o que habita uma pessoa para levá-la a certos costumes. O sentido aqui é de quais são os princípios, os valores, crenças, ideias, convicções, normas, etc., que norteiam essa pessoa para ela ser do jeito que é nas boas práticas. Então, falaremos de virtude como um bom hábito neste sentido. É claro, o contrário de virtude moral, como entendido tradicionalmente, é vício, que nesse caso deve ser entendido como um mau hábito, ou seja, tudo aquilo que habita alguém de modo a conduzir tal pessoa às más práticas. Nós podemos também entender virtude e vício em termos de liberdade e prisão. Sim, veja só. Uma virtude é uma qualidade que se possui e que vai sempre na direção de outra pessoa. Por ser algo que alguém possui, pode-se perder a virtude se não houver cuidado com ela ou até mesmo abandoná-la. Já com o vício é diferente, porque o vício é que possui alguém. Perceberam a diferença? Por isso, é muito difícil se livrar de um vício. Um exemplo de tudo isso é que alguém pode deixar a verdade a hora que quiser, que é uma virtude, mas dificilmente se livrará do hábito da mentira, podendo tornar-se um mentiroso reincidente. Na prática, virtudes são qualidades que tornam alguém uma pessoa boa em uma comunidade e contribuem para o bem desta comunidade, como, por exemplo, lealdade, gentileza, fidelidade, integridade, generosidade e daí por diante. Vícios, o que são? Bom, são deficiências de caráter que tornam uma pessoa má em uma comunidade e atrapalham o bem desta comunidade. Por exemplo, egoísmo, crueldade, deslealdade, desonestidade, desrespeito e segue por aí. Como se vê, virtudes e vícios vão além da pessoa, porque também causam um impacto positivo ou negativo na sociedade. Muitas coisas já foram vistas até aqui, mas ainda falta falar sobre caráter. Caráter é a soma disso tudo. São as qualidades e as deficiências que marcam ou distinguem uma pessoa de outra. É no caráter onde encontramos a constituição moral, as virtudes e os vícios de cada um. Mas antes de continuarmos, neste ponto precisamos fazer um esclarecimento muito importante. Porque muita gente confunde caráter com personalidade, e isso pode ser problemático. Por quê? Bom, vamos a 2 motivos. Em primeiro lugar, personalidade é psicológica, ou seja, tem a ver com padrões de comportamento e que dificilmente mudam e se originam, sim, dentro da pessoa. Por exemplo, cada um de nós tem seu jeito de expressar ou lidar com o medo, por exemplo, de ficar doente. Ainda que o que causou esse medo possa ser o mesmo para várias pessoas, ou seja, ficar doente. Em segundo lugar, personalidade é entendida de vários modos, e esses modos têm a ver com as fontes de seu comportamento. São conhecidos como
modo psicanalítico, modo biológico, modo humanístico, modo cognitivo, etc. Além disso, personalidade é algo que acompanha uma pessoa pela vida. Por exemplo, alguém que é introvertida permanece assim porque isso faz parte da sua identidade. O caráter, por outro lado, tem a ver com crenças, convicções, com ideias. Imagine uma figura com muitos lados. Muito bem, tudo isso pode ser visto como lados dessa mesma figura. E qual o nome desta figura? Valores. Esta é a fonte do caráter. O que é importante e valioso para uma pessoa é o que define o seu caráter. E diferente da personalidade, caráter é algo que pode sim mudar. E isso ocorre quando mudam as crenças, as ideias, os valores. Até aqui vimos como a filosofia e a psicologia explicam os comportamentos das pessoas em relação à ética e à moral. Tudo isso tem grandes desdobramentos sociais. A vida que se vive, orientada pelo caráter e personalidade de cada pessoa, acaba formando o mundo que conhecemos. Mas o que todos buscam é uma boa vida, uma vida bem vivida, uma vida de verdade, ou seja, a felicidade. Mas isso acontece? É possível viver bem neste mundo com os mais diversos tipos de caráter das pessoas? A resposta a isso veio de onde menos se esperava: do cristianismo. Houve bons tempos, em que o cristianismo causou grande impacto na filosofia. Isso ocorreu a partir dos escritos do Novo Testamento sobre a pessoa de Jesus Cristo e os testemunhos de seus apóstolos. A boa vida criou um enorme quebra-cabeça lá na antiguidade. A grande questão passou a ser: o que é importante? Aquilo que se faz ou quem faz? Bom, vamos explicar. Aristóteles, influente filósofo grego, acreditava na ética das virtudes, ou seja, não é suficiente alguém fazer alguma coisa boa para ser aprovado. A pessoa tem de fazer porque quer fazer, ou seja, tem de possuir um caráter que escolha o que é bom. Para Aristóteles, só vale a pena fazer alguma coisa boa se a pessoa for boa. O mesmo vale para a justiça, coragem e outras virtudes. Por outro lado, havia quem dissesse que o fato de se fazer algo bom já é suficiente, porque o importante é fazer o bem. E agora, o que é mais importante? Ser bom ou fazer o que é bom? Este enigma não foi resolvido pelos filósofos, mas pelos primeiros cristãos. Agora, é importante dizer que os cristãos não entraram numa disputa para vencer este problema, porque nem estavam envolvidos com esta questão. Os cristãos nem pensavam nisso. Portanto, não se preocuparam com esse problema, com esse enigma. Dizemos que eles resolveram porque com suas vidas mostraram como se deve proceder diante de questões que envolvem princípios, crenças e ideias. Vamos entender isso. Havia semelhanças e diferenças entre Aristóteles e Jesus. Os dois disseram que o importante não é apenas fazer coisas, mas ter um caráter aprovado. Mas as semelhanças terminam aqui. Para Aristóteles, as disposições de caráter, ou seja, as virtudes, eram metade cultivadas pela própria pessoa, e essa seria a parte principal. Por quê? Ora, porque traria glória a quem praticasse as virtudes, exatamente por tê-las cultivado e praticado. Enfim, porque quis e se esforçou para isso. É claro que a pessoa também, e aí entra a outra metade, receberia contribuições de fora, e estas viriam pelo ensino dos pais, o exemplo de quem era respeitado e assim por diante. Diferentemente para Jesus, a contribuição externa é que era de importância máxima, porque tudo começa na experiência que o fiel vivencia, realizada por Deus no novo nascimento. É um novo nascimento que possibilita alguém agir segundo o querer de Deus. Só que quem age deste modo traz glória não para si mesmo, mas para Deus. E as coisas não param aí, porque o novo nascimento torna alguém uma nova criatura, algo que também traria
profundas implicações de mudança de vida para a pessoa. O nascido de Deus também cultiva virtudes, só que o cultivo de virtudes em uma pessoa assim se limita simplesmente a cooperar com o Espírito Santo que habita nela. Como o nome já diz, o fruto é do Espírito, ou seja, tem origem no Espírito, não na pessoa que se empenha por viver de acordo com este fruto. Nas cartas de Paulo, em especial Romanos e principalmente Gálatas, vemos o desenvolvimento destes ensinos. A importância em relação ao papel ativo de Deus na pessoa do Espírito Santo é vista em especial na doutrina da justificação pela fé. Não são nossas obras que nos salvam, mas é a obra do Espírito Santo fazendo de nós novas criaturas. Nosso papel nisso é passivo, apenas acreditar e aceitar a nova criação como um presente de Deus e deixar o Espírito Santo gerar em nós o seu fruto. O que é especialmente interessante para nós aqui é o que Paulo faz ao lidar com a relação entre o papel da pessoa nascida de novo em cultivar as virtudes do Espírito Santo. A iniciativa e a glória são ambas afastadas da pessoa humana, que passa a ser apenas o alvo da atividade divina. Ter o caráter de Deus é fazer certas coisas, mas não por causa do esforço próprio, e sim porque a pessoa é habitada por Deus. No final, o bom hábito, aquele que habita no fiel, é o Espírito Santo, daí a prática das virtudes. Para Aristóteles, virtudes seriam a coragem, generosidade, paciência, amizade e outras mais. Já o equivalente cristão de uma lista de virtudes é o que vemos na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, e que já foram citadas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Este conjunto é descrito como fruto do Espírito. E assim chegamos ao nosso tema. Muito interessante. Mas o que significa isso? Fruto do Espírito. Bom, falaremos em detalhes durante o curso, mas para o momento devemos entender a expressão fruto do Espírito como sendo os resultados da obra da graça de Deus na vida de uma pessoa, não pelo esforço dela. É aqui onde o cristianismo, digamos, venceu aquela questão, porque esta é a verdadeira vida. A vida a ser vivida de fato, a boa vida, onde se é habitado por Deus. É isso. Nesta primeira introdução vimos bem mais sobre filosofia, psicologia, teologia e um pouco sobre o texto bíblico. Mas a próxima lição, que será a segunda introdução, vamos entender o que motivou Paulo a escrever a carta aos Gálatas, o problema do legalismo, o viver no Espírito, o contraste entre obras da carne e fruto do Espírito e muito mais. Se você gostou desta aula e acredita que estes conteúdos são importantes e podem abençoar outras pessoas, compartilhe com um amigo, uma amiga, uma pessoa amada, deixe o teu comentário e o like se te agradou e, por favor, faça a inscrição. Agora, só não se esqueça de ativar o sininho, porque só assim você fica sabendo de novas postagens no canal. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.